simples, talvez eu nem leve o tempo ali que é me dado para estar decorrendo aqui sobre esse salmo. Mas também é por isso que eu pedi para vocês ficarem com a Bíblia na mão, porque também iremos ao capítulo 10 do Evangelho de João. Eu gosto muito dessa questão de ovelhas, né, de casamento, porque se fala muito disso na palavra do Senhor. Esses homens, né, do Antigo Testamento, a maioria deles eram pastores, eram vou falar, não agricultores, mas eram homens que plantavam, que cuidavam de gado. Então, você vê muito essa referência de homens como pastores, né, de homens com posses, de fazendas de gados, de animais, né. A gente vê isso, por exemplo, em Jó, que tinha camelos, mulas, ovelhas, etc. E a gente vê também se falar muito em casamento na Bíblia. Deus trata Jerusalém como sua noiva, e a gente sabe que no Novo Testamento Jesus tem a igreja como sua noiva. Então é muito importante, algo que é muito falado, a gente se atentar sobre isso. E aqui nesse salmo, eu já inicio aqui no primeiro versículo: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há um detalhe, né, o restante do salmo, um salmo pequeno, ele está praticamente conforme, né, o original. Mas o primeiro versículo, ele tem uma diferença, né, da escrita original para o português. Talvez pelo sentimento ali do tradutor, ele quis pôr dessa forma. Mas no original, essa palavra nada, ela não existe. Então no original a gente leria: o Senhor é meu pastor, não faltará. Não quer dizer nada me faltará. Então o nada, ele não está na escrita original. Então o Senhor é meu pastor, não terei falta. O que você quer dizer com isso então, irmão Tiago? Irmãos, quando você ouve essa frase, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não fica parecendo, a gente que é crente, principalmente que a gente é crente mais antigo, eu pelo menos eu fico pensando da seguinte forma: mas nada me faltará? Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Como assim? Às vezes a gente talvez está precisando de um calçado, está precisando de uma roupa. Às vezes, por exemplo, tem um congresso em algum lugar, você não tem um dinheiro para ir nesse congresso. Então como assim nada me faltará? Se às vezes acaba faltando alguma coisa. Há situações em que o irmão chega, por exemplo, a faltar comida dentro de casa. Então como que os irmãos vão conseguir enxergar isso aqui? Olha, se o Senhor é meu pastor, por que está faltando o arroz na minha despensa? Por que está faltando a carne na minha despensa? Né? Então fica algo que você fica talvez desconfiado. Fala, mas eu estou servindo ao Senhor e está me faltando. Como que é esse salmo? Então o salmista está falando que nada vai me faltar. Então eu prefiro olhar para o original, que fala que o Senhor não me faltará. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Aqui então no original quer dizer que o que não vai me faltar é o pastor, e não as coisas, né, que no caso aqui uma ovelha precisaria. O alimento, o abrigo, a proteção, a guarda. Não fica mais correto, mais, né, não fica mais assimilável. A gente sabe que o Senhor não vai faltar na nossa caminhada. Se nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor sempre está conosco, nas dificuldades e também na bonança. Paulo vai falar em Filipenses que ele estava preparado, instruído em todas as coisas. Ele sabia ser rico e ele sabia ser pobre. Ele sabia ter abundância de alimento, mas ele também sabia padecer fome. Porque ele estava olhando para quem? Para o homem? Não, ele estava olhando para o seu pastor, que era Jesus Cristo, que era Deus Pai. Então quando você olha para o original aqui do versículo no Salmo 23, né, com essa referência que eu acabei de dar de Paulo, fica muito mais correto, né, mais aceitável esta palavra: o Senhor é meu pastor, não terei falta. Não terei falta do meu pastor. Eu passarei por provas, passarei por dificuldades, passarei pela bonança, passarei pela riqueza, porque o Senhor está comigo. Aleluia.
Aquele que está firmado na rocha, ele suporta todas as coisas. Assim como eu já acabei de citar, passa pela bonança e passa pela dificuldade. Mesmo estando em dificuldade, você está alegre. Você tem a esperança que o Senhor é contigo, que Ele vai te ajudar, que Ele vai vir em algum momento ao seu auxílio. Aleluia. Mas esse salmo, ele foi escrito por Davi, e a gente sabe que Davi era pastor de ovelhas. Então ele tinha propriedade em falar de quê? De pastor e de ovelhas, porque ele era pastor de ovelhas. Então como que isso se encaixa para a gente? A ovelha, ela tem algumas características, né, do resto dos animais. Eu não vou falar, talvez vai me faltar aqui algumas, né, porque geralmente eu trago, né, um cronograma para mim estar falando para a igreja, questão de ensino. Mas a ovelha, ela, dos animais existentes, ela é o único animal que ela é caçada por todo o resto. Ela não tem autodefesa. Por exemplo, se você acuar um cachorro, você vai correr o risco dele te avançar em você e te morder. Um gato, muito provavelmente, se você acuar ele vai colocar as garras para fora e vai te unhar, né? E são animais domésticos, né, conhecidos por nós. Um passarinho pode te bicar e etc. Só que a ovelha, ela não tem defesa pessoal nenhuma. Se você bater nela, se você empurrar ela, ou se você jogar ela não tem defesa. E aí você olha para nós. Quando você olha para o Evangelho, a gente tem que ser como ovelhas. A gente é atacado e a gente não revida. A gente não ataca de volta, né? Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu recebo ataques, pode ser até físico, né? Ou ofensas, alguém está te caluniando, alguém está fofocando sobre a sua vida, você não vai retribuir aquilo, né, da mesma forma ou de forma pior. Você vai agir como uma ovelha que não tem defesa nenhuma. A sua defesa é o seu pastor. Aleluia. E quem é o nosso pastor? O nosso Senhor. A Bíblia vai dizer que a vingança pertence ao Senhor. Então, mesmo que estejam me ofendendo, me agredindo, me atacando, eu não vou me vingar, porque a vingança pertence a Ele. Ele vai cuidar da justiça. Eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. É o Senhor, vou entregar nas mãos do Senhor. Quem aqui já viu, por exemplo, talvez ali diante de uma cadeia, né, de uma delegacia, uma mãe ou um pai que está ali e ele perdoa aquele que assassinou o seu filho? Alguém já viu alguma reportagem do tipo? Né? E ali a mãe, ali de frente, ali aquela pessoa que ceifou a vida do seu filho ou da sua filha, fala: eu te perdoo. É difícil, né? Você gera um filho, você cria ele com amor, com cuidado, com dedicação, né? Instruindo ele, né, para a vida de criança, de adolescência, da vida adulta, preparando ele para o mundo, porque os filhos são do mundo, não são nossos. E aí vem uma pessoa do nada e ceifa a vida do seu filho, né? Arranca um pedaço nosso. Isso é difícil aceitar. A gente quer logo o quê? Fazer justiça. E se a gente pudesse fazer justiça, seria com as próprias mãos. Também, né, na maioria dos casos eu creio, tirar a vida do outro também, assim como tirou a do nosso filho. Mas quando você é um cristão legítimo, quando você faz o papel de ovelha, então você entrega a justiça nas mãos do Senhor. Você entrega a vingança nas mãos do Senhor. Não estou falando que Deus vai se vingar, porque Deus tem um plano na vida de cada um. Mesmo aquelas pessoas que estão dentro de uma cadeia, cometeram homicídio, né, estupraram, né, fizeram barbaridades, cometeram chacinas, Deus também tem um plano na vida daquelas pessoas. E muitas das vezes a gente não entende, né, os planos do Senhor. Por exemplo, eu vou citar aqui, né, aquele famoso, né, acho que é psicopata que eles chamavam ele, serial killer, eu acho. Aquele Pedrinho Matador, matou muitas pessoas, né? E há relatos aí que mais no fim da vida dele, ele foi para a igreja,
né, se converteu. A gente não sabe se ele morreu, né, ele foi assassinado, né, alguém veio e deu alguns tiros nele. A gente não sabe se ele morreu crente. Mas e se ele morreu, né, na presença do Senhor? Matou várias pessoas e foi para o céu. Para a sociedade, isso é algo difícil, né, de crer, algo difícil de aceitar. Mas Deus tem um plano na vida de cada um. Se você se arrependeu verdadeiramente, seguiu, né, os mandamentos do Senhor, creu em Jesus Cristo, salvação. Eu tenho um primo que, se precisar de uma pessoa honesta, é ele. Faz tudo corretamente. Não faz o mal para ninguém, evita, como se diz, evita problemas, né? E é uma pessoa exemplar no meio da sociedade. Só que ele não acredita em Deus. Ele crê que se ele for, né, uma pessoa boa, for uma pessoa correta, ele tem salvação. Mas nós que somos crentes, quando se depara com essa situação, eu logo já penso, realmente é uma pessoa boa, uma pessoa correta, mas se continuar dessa forma vai para o inferno. Então, para a sociedade, muitas vezes para a gente mesmo que está dentro da igreja, é difícil de aceitar isso. Uma pessoa que foi correta durante a vida inteira, foi uma pessoa boa, nunca fez mal a ninguém, vai para o inferno. E aquele que talvez matou várias pessoas, mas porque foi para a igreja, aceitou Jesus, vai para o céu. É difícil de aceitar, não é? Mas essa é a realidade. Essa é a palavra do Senhor. A gente não vai para o céu por causa de bondade. A gente não vai para o céu por causa de obras. Você pode trabalhar a sua vida inteira dentro da igreja fazendo a obra do Senhor. Se você não crê em Jesus e não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. E não se engane, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja dessa forma. Estão desviadas dentro da igreja. O dia que Jesus vier no arrebatamento, elas vão para o inferno. E não vou falar só pessoas, pastores, obreiros estão incluídos nessa conta aí. Você observa que no Evangelho Jesus tem eu não lembro se é uma parábola, que chegam diante dele no juízo final e diz: Senhor, mas não pregamos em seu nome, não expulsamos demônios, não curamos em seu nome? E ele falou o quê? Para trás de mim, eu não vos conheço. Isso aqui é o povo que diz fazer diz seguir Jesus, diz fazer a obra do Senhor, mas estão desviados. E triste vai ser se a gente chegar diante de Deus e a gente ouvir essa palavra, não vai ser? Então a gente tem que vir para a casa do Senhor para adorar o Senhor. A gente vem aqui não é para ouvir palavras que vai preencher o nosso ego, que vai massagear o nosso ego. A palavra de Deus, o Evangelho, ele vem para quê? Para confrontar os nossos erros. Então não se assuste quando você chegar aqui e ouvir uma palavra que ela vai te descer a taca, como se diz. Como se diz, o bambu vai descer nas suas costas. Porque é para isso que a palavra é pregada. Para que ela toque em você, penetre até o fundo da sua alma, da junta, da medula, né, e haja separação. Para que venha à sua consciência o pecado que você cometeu e você se arrependa. É para isso que a palavra é pregada. Então, quando você vê aí algumas doutrinas, por exemplo, a doutrina esqueci o nome agora. Mas você ganhar dinheiro, esqueci o nome, pastor. Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é tudo lindo. Você vai vir aqui, é como se fosse um empréstimo, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. É muito lindo na fala, no desenvolvimento dessa teologia. Mas isso aí vai gerar arrependimento de pecado? Isso aí vai te levar para o céu? É quase que como um banco, né? Essa teologia. Você deixa 1.000,
e daqui uns dias você pega 10. Mas isso aí não gera arrependimento, isso aí não vai te levar para o céu. Só que o povo gosta de ouvir isso. E acaba que na maioria das vezes saem enganados da história, né? Porque a realidade não é essa. A realidade do Evangelho não é você dar algo e receber muito em troca. A realidade do Evangelho é arrependimento, é reconhecer o seu pecado, é crer em Jesus, que é isso que vai te levar para o céu. E crer em Jesus não é só, eu creio em Jesus. Crer em Jesus é crer que Deus, né, a palavra viva, desceu à terra, né, o verbo se fez carne. Então aquela que era a palavra se transformou em carne, né, em algo físico, e habitou no meio do seu povo. Ele veio para remir os nossos pecados, foi colocado numa cruz, morreu por causa dos nossos pecados, não por causa ele não havia pecado nele, ele era perfeito, e mesmo assim os nossos pecados foram transportados para ele. E mais, crer que ele morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e depois subiu ao céu. Então crer em Jesus não é só crer no nome, falar, não, Jesus é meu Salvador. Você tem que crer em tudo isso. Era o verbo, se fez carne, habitou no nosso meio, morreu por os nossos pecados, foi pregado na cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e depois subiu ao céu e está ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Então crer em Jesus não é só falar, não, crer em Jesus. Você tem todo um contexto por trás de Jesus. Amém? Todos entendendo? Então nós sabemos, né, voltando mais uma vez aqui em Salmo 23, que Davi, né, na sua juventude era pastor. Para se ser pastor, existia ali alguns requisitos, porque a ovelha, ela não aceita ser trocada de dono. A ovelha só sai da mão do seu pastor para a morte. Não há como você vender uma ovelha. A ovelha, eu não sei se vocês já viram vídeos na internet, mas, por exemplo, o encontro de dois pastores. Alguém já viu algum vídeo do tipo? O encontro de dois pastores com o seu rebanho, cada um com o seu rebanho. Eles se encontram e todas as ovelhas se misturam. E quando os pastores vão embora, as ovelhas, como que eles fazem para separar as suas ovelhas? Alguém já viu um vídeo desse tipo? Ou não? Não, né? Quando eles vão embora, eles apenas chamam as ovelhas. E as ovelhas fazem o quê? Seguem a voz do seu mestre, do seu pastor. Isso está aqui em João 10. As minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. Elas reconhecem a minha voz e me seguem. Então a ovelha, o animal, ele é da mesma forma. Então esses vídeos ilustram bem isso. Os pastores podem, né, chegar ali, conversar, suas ovelhas se misturam, e quando eles se separam, basta chamar que elas vão ouvir a voz do seu pastor e vão seguir. Então ele não tem a preocupação de perder uma ovelha no meio ali. Assim somos nós. Nós reconhecemos o quê? O chamado do nosso Senhor. Aqueles que não reconhecem o chamado, eles não aceitam o quê? A palavra. Quem aqui já pregou para alguém e a pessoa falou assim, não quero saber disso aí não. Alguém aqui talvez já pregou para alguém e a pessoa falou, não, eu não acredito nisso aí não. Isso aí para mim é balela, isso aí para mim é besteira. Esse negócio de vida de crente, isso aí para mim é besteira, eu quero é aproveitar a vida. Eu tenho um primo toda vez que ele ia na igreja, ele dormia na palavra. Não tem interesse, não dá prioridade. Não sei se era algo, né, demoníaco, né, que fazia ele dormir ali, que pode ser que seja também. Mas não tem interesse. Mas como eu digo, Deus tem algo preparado na vida de cada um. O avô da minha esposa, por exemplo, né, como se diz, quem conhece a vida dele sabe que ele pintou e bordou durante a vida. Só que no fim da vida dele, o que aconteceu?
Um dia a gente levou ele na igreja, né? Já estava já um pouco debilitado, já vivia mais, como diz, sentado do que fazendo negócio, já não fazia mais negócio nenhum, ficava só dentro de casa. Um dia a gente estendeu o convite a ele para ir na igreja e ele foi com a gente. Quando se foi dado o apelo lá no altar, a gente não falou nada para ele, ele foi por conta própria, livre e espontânea vontade. Foi lá na frente e aceitou Jesus. Eu acho que depois ele deve ter ido 1 ou 2 vezes antes da morte dele com a gente. E aí no dia do velório dele, que ele faleceu, né, a Cíntia perguntou para Deus o que tinha sido havido feito da alma dele. O Espírito Santo falou para ela assim: não precisa ficar preocupada que a alma dele está num bom lugar. Salvação. E aí? Quando você fala isso, parece que não, você foi uma vez na igreja. E tem pessoas que elas aceitam Jesus no leito de morte. Acaba de aceitar Jesus, já morre. Você fala: nossa, mas fulano fez isso, aquilo outro. Como assim foi para o céu? Não é verdade? Então as ovelhas, irmãos, elas ouvem a voz do seu pastor. Nós estamos aqui hoje para ouvir a voz do nosso pastor através desta palavra. A gente ouve, analisa. Será que eu estou de acordo realmente com o que a palavra do Senhor está falando? Será que será que a minha vida está de acordo com o que Deus tem requerido de mim, da minha vida, através da palavra? A gente vem aqui para isso, irmãos. Para a cada dia, a cada pregação, a cada palavra, a gente ir se alinhando nos caminhos do Senhor, para que quando Ele vier buscar a noiva, que somos nós, a gente esteja preparado com as nossas roupas, né, limpas, brancas como a neve, né? Não haja mácula, não haja mancha. Aquele período em que a noiva ficava esperando o noivo ir para a casa do pai e construir, né, o local que eles iam morar, o local das bodas, é para ela preparar o seu enxoval. Isso no casamento judaico. Aqui nós estamos preparando o nosso enxoval, mas esse enxoval somos nós mesmos. Através da palavra a gente vai sendo limpo. Então esse enxoval vai sendo preparado para que quando o noivo venha, a gente esteja pronto. Aleluia. Irmãos, então aqui Davi, há outro requisito, né? Esses requisitos para que essa ovelha aceite esse pastor. Então, para que essa ovelha aceitasse esse pastor, ela deveria conhecer a voz dele desde, né, a sua geração ali, o seu nascimento, né? Aquela voz que ela ouvisse, ela teria ali como seu pastor. Então, como o pastor de ovelhas fazia quando ele precisava sair, ele tinha que ter alguém para o substituir, certo? Mas se ele colocasse outro adulto, por exemplo, eu tenho ovelhas, né, mas eu preciso estou aqui no campo, eu preciso ir à cidade resolver algumas situações, vamos chamar aqui o pastor João. Essas ovelhas não iam obedecer ou seguir o pastor João, porque elas não reconheceriam a voz dele. Então as ovelhas só aceitariam outra pessoa tomando conta delas se fosse uma criança. Então quando o pastor de ovelhas, né, cuidava de ovelhas, ou ele pegaria ali uma criança, né, um jovem, provavelmente seria seu filho, algum sobrinho, para tomar conta, ele iria tomar conta junto. As ovelhas também aceitariam ali os comandos de uma criança. Então quando eu vejo Davi ali, quando Samuel chega à casa de Jessé, encontra todos os filhos de Jessé à mesa, mas havia um que não estava, que era o menor, era Davi. Então, né, provavelmente o negócio da casa ali de Jessé era a criação de ovelhas. E como Jessé estava em casa, quem que ficou no campo tomando conta? Davi, que era o menor. Porque aquelas ovelhas ali aceitariam ali os comandos de Davi, né, por ser criança, né, adolescente já, e ouviriam a sua voz. Aleluia. Mas como ele provavelmente desde criança já tomava conta ali das ovelhas do seu pai, Jessé, ele aprendeu o ofício. Então por isso que Davi fala muito de ovelhas. Outras características da ovelha, o pastor prepara, né, um aprisco para proteger as ovelhas.
Hoje em dia a gente, né, o pastor, a pessoa que faz a criação de ovelhas, ela vai construir aí um cercado, vai construir aí uma casinha para colocar aí as suas ovelhas, um curral. Mas naquela época não existia, né? Então eles usavam cercados naturais. Então eles iriam para um lugar que a geografia fazia esse cercado natural, ou então eles fariam de pedras, né? E não era muito alto não, algo em torno de uma altura assim, aqui do púlpito, né? E aquilo ali serviria de aprisco, um aprisco natural, né? E esse aprisco, né, fazia ali um cercado e havia apenas uma porta na frente. Lá em João 10, Jesus fala que ele entrava por onde? Pela porta do aprisco. Então o pastor da ovelha, o dono legítimo, ele sempre iria entrar pela porta. Agora o lobo, né, que vinha para matar, roubar, destruir, ele não entrava pela porta, ele entrava, né, pelo cercado. Amém? E dentro desse aprisco, cada ovelha tinha o seu lugar. Uma característica da ovelha é que ela não toma o lugar de outra ovelha. Esse é forte, né, irmãos? Quantos dentro da igreja está querendo tomar o lugar do irmão? Está querendo tomar o cargo do irmão? Né? O irmão é consagrado a algo, começa a difamar o irmão, o irmão não está fazendo direito, esse irmão não sabe fazer isso, deveria ser colocado outra pessoa no lugar. Ou quando alguém é separado, algum cargo, né, que aquela pessoa queria, né, fica bicudo, né, não fala mais com o pastor, ou sai da igreja. Então esse irmão não tem característica de ovelha, porque a ovelha não toma o que não é seu. A ovelha não tem inveja daquilo que não é seu. Aleluia. Outra característica da ovelha, ela não come em outra manjedoura. A manjedoura é preparada para a ovelha e ela só vai comer na sua manjedoura. Ela não come na manjedoura da ovelha vizinha. E essa característica é tão forte que se a manjedoura da ovelha estiver vazia, mas a da vizinha estiver cheia, ela vai morrer de fome, mas não vai comer na manjedoura da vizinha. E aí? Quantos têm, né, requerido aquilo que não é dele? Quantos têm lutado, travado batalhas dentro da igreja para tomar aquilo que é do irmão? Então aquele que age dessa forma, quer tomar aquilo que é do próximo, não tem característica de ovelha. Porque a ovelha legítima não põe a mão naquilo que não é dela. Aleluia. Um dia eu estava conversando com o pastor Adilson e outros irmãos, eu falei, eu nunca pedi cargo nenhum para pastor. Sempre que eu tomei posse de algum cargo, foi porque me foi oferecido. Não tem necessidade da gente brigar por causa de cargo. A bênção que Deus tem para você, ela vai vir de uma forma ou de outra. Se você está correto diante do Senhor, diante da presença do Senhor, Deus vai mover céus e terra para te entregar aquilo que Ele quer. Você não tem necessidade de ficar brigando por causa de cargo, por causa de consagração, por causa de ministério. O ministério que Deus reservou para você, Ele vai te entregar nas suas mãos. Então, a característica da ovelha é o quê? Não pôr a mão naquilo que não é meu. Não é comer na vasilha do vizinho. Então o meu ministério é meu ministério. Se precisar retirar alguém, se precisar colocar alguém, se precisar fazer qualquer coisa, Deus vai fazer para te entregar. Se Deus me reservou um ministério de pregador, eu não preciso sair falando que eu sou pregador para ninguém. Deus vai lançar o meu nome. Você vai começar a receber convite da onde você nem espera. Se Deus é Deus, Ele põe o número do seu telefone aonde quer que você vá, para você ser chamado. Se você é cantor, da mesma forma. O seu nome vai ser ventilado pelo Espírito Santo. Não necessita de você ficar, né, travando batalhas com o irmão por causa de ministério, para ser famoso, etc. Outras características da ovelha. Como eu disse, ela não tem defesa nenhuma.
e um simples mosquito mata, uma simples mosca mata a ovelha. Para você ver o tanto que ela é indefesa e necessita dos cuidados e da proteção do seu pastor. Existe uma mosca que ela gosta de colocar as suas larvas, né, fazer ali a sua procriação. Quando a gente deixa uma comida, por exemplo, lá no fogão, destampada, o que acontece? A mosca vai lá para colocar as varejeiras, não vai? Principalmente quando a gente frita alguma coisa, né? O trem, aqui no Caçu, não sei o que está acontecendo, mas ultimamente tem mosca para todo lado. Se você colocou um negócio para assar, para fritar, já aparece, né, um enxame de mosca. E a mosca, essa mosca em específico, ela gosta de colocar as suas larvas dentro do nariz ou do ouvido da ovelha. Então o pastor tem que tomar conta, né, tem que tomar cuidado para que as moscas não venham ao nariz e ao ouvido da sua ovelha. E como que ele faz isso? Ungindo a cabeça da ovelha com óleo. Ele prepara, né, um óleo, né, com algumas ervas, né, algumas especiarias. O óleo não, o azeite. O azeite ele já é um repelente natural. Então todos os dias ele vai pingar o azeite na cabeça da ovelha, para que as moscas não venham colocar larvas no seu ouvido ou no seu nariz. É um cuidado que o pastor tem que ter. E quando o pastor não faz isso, não derrama, não deita azeite na cabeça da sua ovelha, né, essas larvas vêm e introduzem ali, essas moscas vêm, introduz a larva no nariz e essa larva começa a comer o canal aqui das vias aéreas, né, ou do ouvido, até chegar ao cérebro da ovelha. E quando essa larva consegue chegar ao cérebro da ovelha e começa a comer o cérebro da ovelha, essa ovelha, né, para se desvencilhar ou tentar se desvencilhar disso que está acontecendo com ela, ela começa a dar cabeçadas nas pedras, né, ou em alguma coisa dura para tentar, né, retirar essas larvas. Só que, como a gente sabe, ela não vai conseguir. Então ela vai dar cabeçada em algo duro até ela morrer. Isso eu posso apresentar isso, né, para a gente como o quê? Como a palavra, né, falsas doutrinas, falsos mestres, que vêm alimentar as ovelhas com falsas doutrinas. Por exemplo, a teologia da prosperidade que eu citei aqui. Quando você começa a receber, né, essas falsas doutrinas e ela chega, né, à sua mente, ao seu coração, ela não vai produzir bons frutos. Ela vai te levar aonde? À morte. Você vai se debater com aquela falsa doutrina e ela vai te levar à morte. Aleluia. Amém, irmãos? Estão entendendo? Vou dar mais uma característica. Existem muitas outras características. Vou dar mais uma porque o tempo já está acabando. Uma outra característica, a ovelha rebelde. Como que o pastor trata a ovelha rebelde? A ovelha rebelde é aquela que está sempre fugindo, né? Existe até uma passagem na Bíblia que fala das 100 ovelhas, né? O pastor deixou 99 ovelhas no aprisco e foi atrás de uma que fugiu. Quando essa ovelha ela começa a dar trabalho para o pastor, né, principalmente fugindo, o que o pastor faz? Ele pega o seu cajado e muitas das vezes ele dá uma porretada, né, na pata ou na perna da ovelha e quebra essa perna da ovelha. Aí você vai pensar, nossa, mas que barbaridade, né? Como assim o pastor vai quebrar a perna da ovelha? Só que aí é que está o detalhe, irmãos. Muitas das vezes você chega aqui, né, e vai achar que vai ouvir uma palavra boa e tomar uma cacetada, não é? Só que essa cacetada é para o seu crescimento, o seu desenvolvimento, né, e para a sua intimidade com o seu pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a partir do momento que o pastor dá uma cacetada e quebra a pata da ovelha, aí ele vai ter que fazer o quê? Cuidar da sua ovelha, porque ela não vai conseguir andar mais. Então, né, levando lá para aquela época de Davi, esse pastor iria carregar essa ovelha nos seus ombros. Ele ia colocar essa ovelha aqui nas suas costas e ia carregar ela por onde ele fosse, até que ela recuperasse a pata. Então ele ia colocar azeite na sua pata, ele ia ali ter o cuidado, né, de recuperar aquela ovelha.
E o dia que aquela ovelha estivesse totalmente recuperada, o que iria acontecer? Aquela ovelha nunca mais iria sair do lado do seu pastor. Porque nesse período em que ela estava sendo cuidada, amada, ela iria criar um vínculo com seu pastor. E é por isso que a gente vem à igreja. Aí muitas das vezes a gente ouve uma palavra dura, fala, nossa, essa palavra foi dura, essa palavra me atacou. Essa palavra, como diz, me deu uma cacetada. Mas é para a sua edificação. É para você largar a prática de fugir. Eu estou falando fugir aqui, mas é do pecado, né? Para você criar intimidade com o seu pastor, para você se achegar ao seu pastor. E quando você, né, ser limpo, o pecado for tirado, for arrancado, for jogado no mar do esquecimento, você deixou aquelas velhas práticas, aí você nunca mais sairá de perto do seu pastor. Aleluia. Essa é outra característica da ovelha. E só para a gente terminar aqui, eu vou passar a falar aqui sobre o restante dos versículos. Então aqui, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha é tão indefesa, irmãos, que o pastor tinha que ter, essa é outra característica, o pastor tinha que ter cuidado de não levar a ovelha em águas correntes, porque ela produzia lã, e se a lã encharcasse, né, a correnteza poderia levar ela não sabia nadar, não iria conseguir sair de dentro da água. Então geralmente o pastor não levava a ovelha na água corrente, ele levava ela em lugar que havia poças d'água para ela beber a água, porque ali não ofereceria, né, perigo para aquela ovelha. Então por isso o pastor leva a águas tranquilas. 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Como eu já disse aqui no início, né, a justiça de Deus, ela é perfeita. Então ela vai trazer o refrigério para a nossa alma, vai trazer a tranquilidade para a nossa alma. 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse vale aqui literalmente é um vale. Existe um vale perto de Jerusalém em que a passagem ela era muito estreita. E se você caísse dessa passagem, você caía num despenhadeiro, né? Então a morte era iminente. Por isso que chama Vale da Sombra da Morte. Era um lugar seco que não havia nada. Então muitas das vezes o pastor teria que guiar ali as suas ovelhas por esse vale. Então teria que ter cuidado para que nenhuma ovelha caísse, né? Prosseguindo. Prepara uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A gente teria que estudar mais a fundo esse versículo aqui, mas esse versículo parece muito com o dia que Samuel, o profeta Samuel, foi ungir Davi como rei. Alguns doutrinadores vão defender, né, que Davi, isso aqui é só uma informação, irmãos, uma coisa que eu gosto de falar sempre é, não fique somente nas minhas palavras, vá em busca, né, do conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Então, prosseguindo, alguns defendem que Davi não era filho legítimo de Jessé, né? Talvez de uma concubina, etc, né? Então ele não era filho de pai e mãe, né? Por isso que ele não estava à mesa como seus demais irmãos, né? Alguns vão falar que ele nunca se assentava à mesa de Jessé para comer, né? Para se alimentar, né? Então ele não havia honra para Davi ali na casa de seu pai. Então quando você lê esse versículo, né, prepara uma mesa perante mim, Samuel só falou ali o que ele queria quando Davi veio à mesa da casa do seu pai. Então preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Então tinha ali a sua família como seus inimigos. Amém? Estão entendendo? Unge a minha cabeça com óleo. A gente sabe que a unção, né, com óleo seria para ungir reis ou em caso de enfermidades. São essas duas unções que existem no Antigo Testamento: ou enfermidade ou ungir reis, ou os utensílios, né, existem os utensílios também do templo. O meu cálice transborda. Esse aqui é uma expressão de felicidade, de alegria. Então Davi, né, estava ali a princípio na mesa, né, uma mesa de honra perante os seus inimigos, que era a sua própria família, né, e a sua felicidade era tão grande, né, porque ele estava sendo ali reconhecido como rei, como a gente já sabe.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem quer habitar na casa do Senhor por longos dias? Todo mundo, né, irmãos? E uma coisa que me chamou muita atenção com o pastor que pregou aqui, como é que é o nome dele? Pastor Dejair, né, aquele primeiro dia, é que ele falou muitas vezes a frase nesta última hora. Ele repetiu isso aí várias vezes. Sempre que ele ia falar algo, ele falava nesta última hora. Irmãos, a gente está vivendo as últimas horas da igreja na terra. Já tem notícias que estão sendo preparadas leis, né, para atacar a igreja. Está iminente, né, no nosso país, né, situações que a igreja vai passar o quê? Por provações. Então vai ser agora, né, com essas provações que a igreja vai ser provada, vai ser testada, e somente aqueles que realmente que reconhecem o Senhor como seu pastor é que vão permanecer. Vão passar pela prova, pela situação difícil, porque reconhece a voz do seu pastor e sabe que ele está, né, está conosco em qualquer situação. E aqueles que estiverem preparados, né, no dia do arrebatamento serão levados com o Senhor. E aí sim passaremos longos dias na casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor Pai. Amém, irmãos? Então que a gente prossiga, né, no conhecimento do Senhor através da palavra, né, Oséias 4. O meu povo padece por falta de conhecimento. Então prossigamos em conhecer o Senhor, em estar perto, em querer a intimidade com o Senhor. E a gente vai ser íntimo através da palavra, para que a gente se achegue a Ele e que a gente não perca o nosso lugar na sua presença, que a gente não perca o nosso lugar assentado à mesa do Senhor. A Santa Ceia fala de mesa. Se você ler João, né, voltar um pouquinho Coríntios, se você voltar um pouquinho, você vai ver a questão da mesa. Aqueles que participam da ceia são aqueles que estão assentados à mesa, aqueles que têm intimidade com o Senhor Jesus. Então prossigamos na nossa fé, na nossa esperança. E está próximo, né, a nossa redenção, o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos nós venhamos a subir com Ele. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos. Passei um pouquinho ali. Peço perdão aos irmãos. Devolvo a palavra ao nosso pastor. Amém?